Olá, Cláudio, André. Meu caro Robson Trindade, esse conteúdo que está aí para ser iniciado a apresentação é incrível, hein? Dar início sempre a uma nova palestra é espetacular. Primeiro, porque nós já sabemos qual é o tema e nós conhecemos os palestrantes. Isso nos dá uma alegria maior. Mas tenho certeza absoluta que as pessoas que estão aqui acompanhando cada vez mais vão ficar mais encantadas com mais esta palestra. Sem dúvida. E eu queria já, então, antes de iniciar a palestra, agradecer a Rea Brasil e você que está nos acompanhando no YouTube com transmissão, mande o link, envie esse link para mais pessoas, que elas possam também estar conosco aqui. Queria fazer também um agradecimento especial ao Digital Salum, também a Raiz Latina e, por último, aí, a Natural Angel. Com estas iniciativas dessas pessoas que nos apoiaram aqui como patrocinadores, um agradecimento para lá de especial à Casa Florá, que nos acolheu desde o primeiro momento e que também agora está pronta para acolher essa próxima apresentação, Robson. É verdade, Cláudio. Os nossos patrocinadores, Digital Beauty Salon, Raiz Latina e Natural Angel, com o apoio, lógico, da Casa Florá e a confiança da Ré Brasil, nós passamos para vocês a próxima palestra. Isso aí. Então, diretor, solta a vinheta e que venha a nova palestra. Oi, pessoal! Aqui é Patrícia Fraga, eu sou fundadora do canal Micropigmentador de Sucesso. Já trabalho há 8 anos na área da beleza, na micropigmentação. E hoje eu vim falar para vocês o que não fazer com a micropigmentação na hora de aplicar o visagismo. É verdade, hoje eu vim falar para vocês o que não fazer. Por quê? Ao longo dos anos, né, durante toda a minha experiência na micropigmentação, eu vi que alguns fatores pioravam o resultado ao longo dos anos. A verdade, gente, é que lá em 2013, 2014, quando eu comecei a estudar micropigmentação, a gente vendia para as clientes um procedimento que era para durar para sempre. Inclusive, a micropigmentação se chamava permanente make-up. Vocês lembram disso? Né? Que é o PMU, permanente make-up. Então, era maquiagem permanente, porque teoricamente era para durar para sempre. Confesso para vocês que nos olhos é realmente uma tatuagem. Feita da maneira certa, com a tinta certa, ela dura para sempre. Agora, nos lábios, também é para durar por muito tempo, ela vai clareando. Agora, nas sobrancelhas, o que acontece nas sobrancelhas? Que o procedimento a longo prazo, ele não fica bom, ele fica pior. O que acontece? Bom, eu vou explicar para vocês desde o começo, pode ser que você nunca tenha ouvido falar sobre isso e que você até pense, por que será que a micropigmentação com o tempo nas sobrancelhas não fica legal? Né? Eu imagino que você conhece um monte de gente, tem um monte de clientes que tem a micro nas sobrancelhas e que não tá bonito, na verdade tá horrível. E quanto mais a pessoa faz, com o passar dos anos, fica pior ainda. Bom, primeira coisa muito importante que a gente tem que lembrar que a pele, ela não entende que ali tem uma cor. A pele, ela olha essa tinta que foi implantada como um micro-organismo que ela precisa tirar. Uma partícula que não faz parte do corpo e que ela vai ter que tirar a todo tempo. E aí ela passa, nos primeiros 30 dias, quando o processo inflamatório está alto, ela quer retirar mais. Depois, com o tempo, ela vai deixando, o corpo vai deixando um pouquinho de lado, vai lidando com outros aspectos mais importantes da nossa imunidade, mas ela continua tentando retirar aquela tinta para sempre. E uma prova disso é que se você tem uma tatuagem ou já viu alguém que tem uma tatuagem escrita, o que acontece com o passar do tempo? Vai ficando tudo borrado, porque a pele continua tentando tirar essa tinta e ela vai borrando e expandindo o desenho. E na sobrancelha não é diferente. Mas a tatuagem, ela é somente preta. Foi utilizado ali somente o Carbon Black, que é um pigmento orgânico, para produzir aquela tinta. Nas sobrancelhas, para chegar no castanho, não existe uma matéria-prima pura castanho. Ela é uma
mistura de cores, né? Então, para fazer o castanho, pode usar preto, amarelo e vermelho. Antigamente, até se usava o azul para fazer esse castanho. Hoje em dia, não mais. Na verdade, já faz uns bons anos que os fabricantes não usam mais o azul na composição do castanho. Por quê? O azul, ele é muito resistente, com o tempo ele ficava. Então, saiu o amarelo, saiu o vermelho e ficava azul. Mas já faz alguns bons anos que não. Então, a mistura é preto, vermelho e amarelo. São essas 3 corzinhas. Se essa tinta, ela tem natureza orgânica, o vermelho e o amarelo vão sair primeiro e esse preto é o que vai durar na pele, é o que vai ficar mais tempo. Por isso que a sobrancelha, com o passar do tempo, fica cinza. E a outra opção, se são tintas inorgânicas, o preto, o amarelo e o vermelho. Esse vermelho é o mais resistente, então vai sair o preto, vai sair o vermelho e vai ficar, perdão, vai sair o preto, vai sair o amarelo e vai ficar o vermelho. Então, nas tintas orgânicas, o Carbon Black, que é o preto, é a matéria-prima principal para a produção das outras cores. Nos inorgânicos, o óxido de ferro vermelho é a matéria-prima principal para a produção das outras cores, por isso são eles que ficam no processo de degradação da pele ao longo dos anos. Então, por isso que você pode olhar para a sobrancelha de alguém, ou talvez até a sua, e ela agora está cinza ou está vermelho. Inclusive, faz alguns poucos anos que os fabricantes têm trabalhado assim veemente para criar tintas que durem castanho por mais tempo, né? Mas ainda é uma novidade que está no mercado e não é todas as fábricas que podem proporcionar isso. Mas, de qualquer forma, ainda assim, os procedimentos vão ficar feios com o tempo. Por quê? Por causa de 2 fatores importantes. Primeiro, todo fio a fio de hoje será uma esfumada de amanhã. Você sabia disso? Sabia que tem muito micropigmentador que não sabe e que acha que é o próprio trabalho que está ruim, que é por isso que a sua micropigmentação não está legal com o passar do tempo. Todo fio a fio de hoje será uma esfumada amanhã, porque esses fios eles vão expandindo, 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 até que vira tudo um borrão, vira tudo uma coisa só. Patrícia, mas se eu aplicar da forma certa, né? Você pode estar aí pensando, se eu coloco na profundidade certa, se eu diminuo o processo inflamatório, uso produtos que diminuem a inflamação na pele, mesmo assim ele vai expandir com o tempo? Mesmo assim. Isso é inerente à técnica, não tem como mudar. É claro que quanto mais você tiver expertise e habilidade na implantação, menos expansão vai ter, né? Você pode, assim, 30 dias depois de fazer o procedimento tá ótimo, tá lindo, não expandiu, tá perfeito. Mas pega esse procedimento daqui 6 meses, daqui 1 ano, daqui 1 ano e meio, mais tempo, vai expandir cada vez mais. Pelo aquele mesmo motivo que eu falei para você da tatuagem, que era um escrito lindo e depois virou todo um borrão, porque o corpo não para de tentar tirar aquela tinta. Então, todo fio a fio de hoje será uma esfumada de amanhã. Qual é a solução? É você que é micropigmentador implantar numa camada que é na superfície da derme, para que ela vá saindo com o tempo. Então, o ideal é que a micro não durasse mais de 1 ano, mais de 1 ano e meio. Por quê? Aí a gente tem outro fator, que é a saturação de tinta. Quando a sua cliente volta, depois de 1 ano, 1 ano e meio, para refazer o procedimento, fazer uma manutenção anual, e ela tem resquícios do procedimento anterior, você vai colocar mais tinta em cima. Pode ser que essa primeira manutenção, ok, dê para fazer, ainda fique bonito. 1 ano e meio depois ela volta, vamos pensar que essa tinta não saiu 100%, tá ficando um borrãozinho, você vai lá e coloca a tinta de novo e faz mais uma manutenção. Vai chegar uma hora que não tem mais como fazer manutenção e que o procedimento vai ficar feio de toda forma, pela saturação de tinta. Então, não tem só a ver com eu tenho uma tinta que dura mais tempo, mais castanho ou não. É a saturação de tinta. Eu coloquei tanta tinta na pele que ela ficou cinza e muitas vezes com aquele aspecto chumbado. Você já viu uma sobrancelha que tá tudo um chapado só? Isso também acontece por excesso de tinta. Então, em todos esses casos, vai ser necessário iniciar um processo de remoção. Tem que retirar esse excesso para colocar mais tinta dentro da pele. Agora vamos pensar no título da nossa palestra. Como que eu vou, o que eu não posso fazer
na hora de decidir o meu visagismo. Quando a gente decide, vamos imaginar que eu vou usar as minhas sobrancelhas como exemplo, tá? Vamos imaginar que a minha cauda fosse mais caidinha, tá bom? E aí, na verdade, a minha sobrancelha ela não é tão arqueada quanto ela está. É porque a minha sobrancelha é muito grossa, então quando eu tiro, eu dou uma leve arqueada, quando o botox está em dia também, ela fica mais arqueadinha. Mas vamos imaginar que a minha sobrancelha fosse mais caidinha. E o visagismo, você vai levantar esse ponto alto, certo? No momento que eu levanto esse ponto alto com a micropigmentação e eu fiquei com os fios da sobrancelha natural embaixo, aí eu vou lá, isso acontece muito, gente, na cauda, ter cauda caidinha, sabe? Aqui caído. Aí a gente ajusta a cauda para cima, tira todos os fios que estão fora e a micropigmentação vai cobrir aqui. Dois grandes problemas nesse caso, tá? O primeiro grande problema é que esses fios que estão aqui embaixo, que você tirou para acertar com o novo design da micro, vão nascer a todo tempo e a cliente tem que estar disposta a ficar tirando isso toda hora. Toda hora ela tem que vir retirar a cada 5 dias, 10 dias, 15 dias, esses fios que estão nascendo, porque senão vai acontecer dela ficar com duas sobrancelhas. A sobrancelha que foi feita em cima e a sobrancelha que está nascendo embaixo. Eu já tive, eu acho que a primeira cliente que eu fiz assim, um bom trabalho e que pediu para retirar o procedimento. Eu lembro que ela me ligou e falou assim, Paty, eu queria te dizer que eu gostei muito do seu trabalho, ficou bem bonito mesmo, levantou muito o olhar dela, mas eu cheguei à conclusão que eu quero tirar a micro que a gente fez. Você me indica algum profissional de laser? Aí no início, gente, eu fiquei muito triste. Assim, nossa, mas o trabalho ficou tão bom, mudou o olhar dela, assim, a pessoa que tinha um olhar triste, assim, sabe? Caído. Olha a diferença que faz. De repente, ela tinha a sobrancelha levantada, ela ficou, assim, 10 anos mais jovem. E ela falou assim para mim, Paty, eu aceitei que você tirou a sobrancelha, eu gostei do design, a cor tá linda, mas eu cheguei à conclusão que eu não vou ficar a cada 15 dias indo no designer para tirar esses fios, e eu também não consigo enxergar esses fios que estão nascendo e retirar, mas eu só olho e vejo que não tá legal, então eu vou tirar. Depois desse dia, eu comecei realmente a refletir no meu trabalho como micropigmentadora e vi que eu retirar a cauda para levantar a sobrancelha não era um serviço meu. Na verdade, quem faz isso, levantar a sobrancelha, é a harmonização facial. É o profissional que trabalha com harmonização facial que vai colocar um botox, né, aqui e vai levantar essa sobrancelha. Então, a minha missão como micropigmentadora é colocar aonde tem os fios. E aí, para levantar a sobrancelha, para isso tem que fazer uma harmonização facial. E a partir desse dia, eu decidi que nunca mais eu ia retirar toda a cauda de uma pessoa para refazer e reposicionar essa sobrancelha. E também tem um outro fator que faz com que esse trabalho não fique legal com o tempo. Lembra que eu falei lá no comecinho da nossa aula sobre a diferença da cor da micropigmentação? Então, isso vai acontecer com o tempo. Então, no dia fica super bonito, eu escolhi o castanho perfeito, vai ficar exatamente na cor aqui dos fios, né? E aí a cliente vai ficar super feliz e vai ficar lindo e tal. 1 mês lindo, 2 meses lindo, 3 meses lindo, 4, 5, 6 meses que essa tinta, ela está degradando dentro da pele. E aí a cor já está diferente do que o resto dos fios. E até muitas pessoas sempre perguntaram para mim, eu tenho uma falha aqui na cauda, eu posso só fazer uns fios aqui? E era um pouco frustrante para a pessoa quando ela recebia a minha resposta, dizendo que não tem como só eu fazer uns fiozinhos aqui. Eu preciso fazer toda uma cobertura na sobrancelha, mesmo que aqui seja mais suave. Por quê? Porque como a micropigmentação vai mudar a cor ao longo do tempo, isso vai fazer com que fique diferente a cor aonde tem fios e aonde tem só a micropigmentação. E por essa razão, eu preciso refazer ela toda. Então, esses são 2 motivos pelo qual você ajusta o desenho da sobrancelha, retirando principalmente toda a cauda e refazendo ela. Então, a micro vai mudar de cor e a pessoa também não vai cuidar.
Então, eu quero aqui, eu sei que tem algumas pessoas que estão assistindo que não são micropigmentadores, podem ser maquiadores, podem ser cabeleireiros, mas eu vou colocar aqui essa pulguinha em vocês, para vocês pensarem, quando vocês fizerem, né, ou uma consultora de imagem, quando você fizer o visagismo do rosto da sua cliente, decidir como que vai ser esse corte de cabelo, né, qual que vai ser a cor, que ajuste nós vamos fazer na sobrancelha, infelizmente, não é o micropigmentador que vai ajustar 100% a altura da sobrancelha. Não é. É o profissional da harmonização facial. Então, hoje existem muitos micropigmentadores que estão estudando biomedicina, que estão se tornando biomédicos, esteticistas, farmacêuticos, estetas, profissionais da área da saúde que podem trabalhar com os invasivos e fazer o Botox. E aí, olha que legal. Fica até uma proposta para vocês, né? Poderem fazer esse conjunto de transformação no rosto da sua cliente, mas sem trazer a micropigmentação como se fosse a salvação da altura e do formato da sobrancelha, porque infelizmente não vai ser. E isso que eu tô falando para vocês, são pouquíssimos profissionais que contam isso para sua cliente, que contam isso para os seus alunos, ou que está claro que isso acontece. Eu, no começo, gente, eu achava que era o meu trabalho que estava ruim. Claro que no começo meu trabalho também estava ruim, porque tudo é um processo de aprendizado, né? Fala que quem no começo também não teve dificuldades, né? De acertar, de começar, de fazer tudo lindo. Leva um tempo para você desenvolver a habilidade com as mãos, principalmente para quem é micropigmentador. Com quanto tempo você começou a gostar do seu trabalho? Você que é micropigmentador. A maioria responde lá pelo segundo, terceiro ano, que eu comecei a olhar o que eu fazia e realmente gostar do meu trabalho. Né? Leva algum tempo. Então, no começo, eu tinha dúvida. Será que os meus procedimentos estão ficando dessa cor porque eu não estou escolhendo a cor direito? Inclusive, se você é micropigmentador, me segue, já conheci o meu trabalho. Durante muito tempo, eu ensinei, como expert em colorimetria para micropigmentação, eu ensinei que o certo era você amornar a cor. Então, eu tenho uma tinta quente, uma fria, eu misturo as duas. Para quê? Para que serve tudo isso? Para que o castanho dure mais tempo. Mas esse mais tempo não é para sempre. Então, o que aconteceu? Chegou lá, acho que com 3 anos de profissão, mais ou menos, eu pensava assim, gente, o que eu estou fazendo de errado? Como é que pode? Eu aprendi a mornar, eu já sei que eu preciso amornar a tinta. Por que meu procedimento não está ficando legal depois do segundo ano? Primeiro que nessa época eu nem sabia que eu não deveria durar tanto tempo, né? Mas eu achava que depois lá de um ano e meio, tá degradando do castanho para o cinza ou para vermelho, dependendo da tinta que eu estivesse usando nesse momento, era porque eu estava implantando da forma errada. E com 3 anos, a minha implantação já estava legal. Posso falar que eu já gostava do meu trabalho mais ou menos nessa época, mas eu levei mesmo, vou ser muito sincera com você, sou uma pessoa muito transparente, para gostar mesmo do meu trabalho com os 5 anos de profissão. Que eu achei assim, agora eu implanto na camada certa, agora eu estou fazendo do jeito que tem que ser feito, e isso faz com que eu tenha essa vontade de libertar os profissionais que estão trabalhando como micropigmentadores, de que não é o seu trabalho que está ruim. Não é o seu trabalho que você não está mornando corretamente, ou não está implantando na camada certa, né? Ou ao longo dos anos não está sabendo fazer manutenção. É que existe uma verdade dentro da pigmentologia que reforço, dizer que é inerente à técnica, que não tem como a gente mudar. Vai ter uma degradação desse castanho ao longo do tempo. E as pessoas perguntam muito assim, tá, mas por que a tatuagem dura para sempre? Vocês sabem? Por que a tatuagem dura para sempre e a micropigmentação não dura para sempre? São vários fatores, né? Eu tenho uma diferenciação do aparelho, o dermógrafo implanta diferente do que uma máquina de tatuagem, mas, faço uma ressalva, eu posso usar uma máquina de tatuagem para micropigmentar, isso é possível, nem todo procedimento feito numa máquina de tatuagem vai durar para sempre, assim como eu posso fazer com o dermógrafo uma sobrancelha que dura para sempre, que não vai sair nunca.
Porque, além da profundidade, tem a quantidade de vezes que esse movimento faz, que é a agulha que sai da caneta, né, e entra na pele várias vezes desse furinho. Uma máquina de tatuagem trabalha com uma velocidade maior, então faz isso mais vezes, o dermógrafo com uma velocidade menor, por isso eu posso usar uma máquina de tatuagem e só reduzir a velocidade dela, e aí, assim, implantar como uma micropigmentação, mas a tinta também é diferente. Né? Uma tinta de tatuagem, ela é 100% carbon black, numa quantidade absurda, ela é totalmente preto, então eu tenho uma absurda carga pigmentária muito alta mesmo, um tamanho de partícula diferenciado, uma solução ali que é o pigmento junto com os solventes, que é o que deixa a tinta líquida, que possa ser implantada na pele. E além disso, também eu tenho a profundidade, que também é diferente. Então, se eu tenho uma tatuagem toda preta, ela vai durar para sempre. Agora, se eu tenho uma micropigmentação castanho, ela não vai ficar castanho para sempre, ela não vai ficar bonita para sempre, ela não vai ficar implantada para sempre. Cabe a nós, profissionais da área de visagismo, de beleza, de maquiagem, de micropigmentação de cabelo, entender estes conceitos. Esse é um conhecimento muito importante, é um conhecimento fundamental. Para que eu não olhe quando a minha cliente chega, que eu vou fazer o visagismo nela, que eu vou fazer essa consultoria de imagem, que eu vou decidir cabelo, cor, pele, sobrancelha, tudo. Eu entender que se aquela micropigmentação está com uma cor ruim, não é porque o profissional que fez um mau trabalho. Talvez sim, né? Talvez o design esteja errado. Mas se não é isso, é só porque houve uma degradação normal da tinta dentro da pele. E o design errado é algo que a gente vê também de forma bem comum, infelizmente. Por quê? O design, ele precisa ser o máximo possível o próprio formato do rosto da cliente. Inclusive, eu sei que alguns profissionais de design de micropigmentação usam medidas fixas, prontas. Inclusive, você olha todos os trabalhos daquele profissional e tudo parece feito um carimbo, são todos iguais, né? A melhor forma que eu acredito de a gente trabalhar é com as próprias linhas da cliente. Então, eu faço uma medida aqui, faço uma medida daqui até o ponto alto, transfiro a medida de um lado para o outro, porque se a gente mede aqui, os dois lados vão ficar diferentes. Então, não dá para eu inventar muito no formato da sobrancelha da minha cliente, justamente por causa dessa limitação em relação aos fios. A cliente não tem fio nenhum? Ótimo, você pode fazer o que quiser. Inclusive, vocês que são estudantes de visagismo, deixa eu te contar uma coisa que acontece. E eu posso dizer assim com uma certa frequência. Quando a nossa cliente não tem nada, não tem micropigmentação e a gente vai fazer o procedimento pela primeira vez, primeiro, ela sempre estranha. Ela sempre acha que ficou escuro demais, que ficou forte demais, e muitas vezes ela acha que ficou arqueado demais. Mas quando você faz as medidas, você vê que, mas eu fiz a medida certa. Por que a pessoa acha que ficou arqueado demais? Porque ela não tinha esse ponto alto reforçado com cor, entendeu? E aí, quando você coloca a cor, ela fica o ponto alto marcado demais e ela não se reconhece. Então, por mais que a gente acredite que aquele formato vai ficar melhor para ela, prestar atenção nesses pequenos detalhes. Quando você estuda a personalidade da pessoa, o temperamento, você lá dá conta dessa sobrancelha de ponto alto bem marcado. Eu acho lindo, designers adoram, maquiadoras adoram essa sobrancelha com o ponto alto bem marcado, mas tem um monte de gente que não dá conta. Por quê? Eu acredito que esse visual mais marcante a pessoa tem que dar conta de carregar, né? E às vezes ela tá tão acostumada com aquela sobrancelha mais baixinha, com aquele olhar mais caído, que quando a gente reforça um ponto alto, ela olha no espelho e ela não se reconhece. Outro detalhe importante, se você é micropigmentador, na hora de realizar o procedimento, aqui no ponto alto, por mais que a pessoa tenha o ponto alto bem marcado, muito cuidado para não fazer aquele formato de casinha, tá? Porque por mais que eu tenha feito
na altura do que é da própria cliente, o fato de ter deixado ele marcado como uma casinha faz com que pareça que está mais alto ainda do que realmente está. E aí elas estranham. Ao longo desses 8 anos como micropigmentação, eu tenho certeza que eu não deixei satisfeita 100% das clientes. Mas eu sempre tentei conversar com elas e entender e prestar atenção. Na hora que a gente está conversando com a cliente, que ela vem trazer aquela expectativa, o resultado que ela espera, né, como que ela deseja que fique, se você desenvolve uma percepção, você consegue ver do quanto aquela pessoa dá conta daquela sobrancelha bem marcada ou não. Inclusive, eu sempre faço uma avaliação antes de fazer o procedimento. Muitas vezes eu oferto ela gratuitamente para que a cliente venha no meu espaço e faça com lápis dermatográfico, com rena, para ver se ela se acostuma, para ver se ela gosta, para ver se ela se dá bem. Hoje eu sou especialista em remoção, já trabalho com a remoção a laser desde 2016 e também intercalo, associo a remoção a laser junto com a remoção química. Então, quando você receber a sua cliente, né, você que é cabeleireiro, maquiador, visagista, consultor de imagem ou até micropigmentador, e ver que a tua cliente já tem a sobrancelha bem marcada, o que eu te indico a fazer? Inicia um processo de remoção, porque quanto mais a gente tentar resolver, às vezes pior fica. Inclusive, com o passar do tempo, eu praticamente parei de fazer neutralização de procedimentos anteriores. E a neutralização, ela foi por muito tempo a única correção que a gente podia fazer. Porque como o acesso ao laser não era uma coisa tão fácil, era caríssima uma sessão, pouquíssimos profissionais que faziam remoção, e até nem micropigmentadores, né? Dermatologistas, ou técnicos em laser, outros profissionais. Como não era tão acessível, a gente trabalhava muito com neutralização, muito mesmo. O que é neutralização? Ficou cinza, eu vou pegar uma cor complementar, para vocês que estudam as cores, isso é fácil, né? Então, eu vou pegar o laranja, e aí eu vou usar um castanho alaranjado e vou neutralizar essa sobrancelha. E ela vai voltar a ser castanho. Ela vai voltar a ser castanho muitas vezes, somente naquele momento. E depois de 30 dias, ela não volta a ser cinza, como ela volta a ser um cinza pior do que estava antes. Ela fica um chumbado. Eu acredito que foi em 2018, final de 2018, foi as minhas últimas neutralizações e a partir disso eu passei a evitar drasticamente. Cobertura de procedimento anterior é quando tem um resquício muito suave. Muito menor do que as pessoas imaginam. Normalmente, quando a minha cliente vem com 2 sessões, ela já fez procedimento hoje e retoque em 30 dias. Aí, 1 ano e meio depois, ela fez o procedimento e o retoque em 30 dias. No próximo retorno dela, que vai ser a 3ª vez dela, a gente já começa o processo de remoção. Se você olhar, provavelmente você vai me dizer, mas Patrícia, ainda dava para cobrir com neutralização. E eu também acho. Mas, lembra o que eu falei para vocês lá no começo da nossa aula de hoje? O que acontece quando eu vou colocando mais tinta, mais tinta, mais tinta, mais tinta. Primeiro, eu já não consigo mais refazer um direcionamento de fios, porque já virou tudo uma coisa só. Segundo, eu tenho que carregar de tinta, e aí eu vou colocar um castanho alaranjado ou uma outra cor que precise neutralizar, e vai ficar chumbado pelo excesso de tinta sobre a tinta. Eu me recordo de uma cliente que veio até Curitiba, de outro estado, para fazer o procedimento junto comigo, e ela estava assim, olha, numa expectativa, numa ansiedade. Ela veio fazer sobrancelha, olhos e lábios. Eu olhei a sobrancelha e falei assim, nossa, estava bom para começar a retirar o seu procedimento. Ela já tinha feito várias vezes. Ah, não, Paty, mas eu vim de tão longe, eu queria tanto fazer sobrancelha com você e tal. Aí eu fiz, né? Ela tinha visto muito longe mesmo, ela tinha vindo lá da Bahia, mais para cima ainda, era bem longe. E aí eu acabei fazendo,
a cobertura do procedimento anterior, e aí o que aconteceu 30 dias depois? Pior do que quando ela chegou, estava chumbado. E aí, nesse momento, eu falei assim, não, realmente tem que retirar, não dá para ficar fazendo cobertura em cima de cobertura, em cima de cobertura. Então, imagina, vendo lá do assunto do começo da nossa aula, se eu levantei a sobrancelha, tirei a cauda dela normal, fiz uma outra micropigmentação por cima, o que vai acontecer na hora que você tiver que começar a retirar? Porque vai chegar uma hora que esses fios aqui de baixo, depois de tanto você tirar, não vão mais nascer. Ou vão nascer tudo falhado. O que você vai fazer com essa sobrancelha aqui? Que você não tem mais como colocar tinta, porque está tudo saturado. E se vamos saturar, tá com cor diferente dos fios, e aí não tem o que fazer. Então, vale lembrar que a gente corrigir o design da cliente não é nossa responsabilidade como micropigmentador, sua como micropigmentador, entregar uma sobrancelha 100% perfeita e alinhada, porque se precisar levantar essas sobrancelhas, esse trabalho é feito através da harmonização facial. Então, é legal você ter uma parceria com um profissional que trabalhe com Botox, para que ele faça esse ajuste. Então, você faz a micropigmentação aonde os fios estão, e ele faz ajuste com Botox, ou primeiro ele faz o ajuste com Botox, e daí você pode fazer a micro depois, indicaria uns 15 dias após fazer o Botox, fazer o procedimento da micropigmentação, porque a micro, ela causa um processo inflamatório, e se você está em um processo de adaptação do Botox com a pele, você não vai criar um processo inflamatório, né? Muito pelo contrário, você quer evitar. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado, que isso que eu falei para vocês tenha aberto um pouco a mente em relação a quais são realmente os resultados que você pode alcançar com a micropigmentação, né? A partir do momento que a gente tem essa noção de que nem todo trabalho ruim que está no mercado é porque tem um profissional que fez um trabalho ruim, e que todo fio a fio de hoje será uma esfumada de amanhã, então eu preciso fazer uma micropigmentação que saia com o tempo, e a harmonização facial é feita com um profissional que faz Botox e não com micropigmentador. A gente vai reforçar os pontos que precisam e que vale a pena ser reforçados, ok? Bom, fico à disposição, que eu puder ajudar vocês podem me procurar no Instagram, lá no meu Insta é Patrícia Fraga B de bola, e para mim vai ser um prazer estar com vocês e tirar as dúvidas, enfim, estou à disposição no que eu puder ajudar. Muito obrigada ao Congresso por ter me convidado, por estar aqui trazendo conteúdo. Eu tenho certeza que todas as palestras que tem para frente ainda hoje para vocês vai ser um sucesso de aprendizado. Um beijo enorme no coração. Isso aí. Muito bom esse conteúdo. E eu anotei várias coisas aqui, hein, Robson? Sensacional, sensacional. Eu coloquei vários comentários lá no chat e tem muita gente comentando lá. Talvez a pessoa tenha que responder depois por e-mail ou nas mídias sociais, mas é importante, né, você prestar atenção e anotar as coisas que são mais relevantes, aquelas coisas que você habitualmente não consegue entender, porque é muito rápido, é muita informação, é muito conteúdo, hein, Cláudio? Sensacional. É muito conteúdo, e realmente você que está aqui conosco, nos acompanhando aqui madrugada adentro, noite adentro, madrugada adentro, e já também nesse período que nós estamos chamando aqui de virada digital, essa inovação só é possível com o apoio, com a colaboração de muitas pessoas. Então, antes de dar início para a próxima palestra, eu queria aqui fazer mais uma vez um agradecimento especial aos nossos patrocinadores, no caso específico da Digital Salon, também da Raiz Latina e também da Natural Angel. E aqui estamos com o apoio da Casa Florar, que nos acolheu de uma maneira tão significativa. Robson, é isso que nos faz acreditar que não só o conteúdo que nós vimos agora, mas também a possibilidade de alcançar tantas pessoas com essas informações. E, claro, já hashtag fica a dica aí, não é? Você teve acesso a esse conteúdo, ao palestrante, depois procura entrar em contato também com o próprio palestrante, distribui,
comunica para outras pessoas, envia esse vídeo que vocês assistiram, esse conteúdo incrível, para mais pessoas se beneficiarem também de todas essas informações. Não é isso, Robson? Sensacional, isso mesmo. Eu estou super feliz, estou super animado aqui com o andar dessa maratona de conteúdos maravilhosos. E você vê que diversidade de assuntos diferentes onde o Visagem está inserido, né, Cláudio? Exatamente. Bom, a área da beleza como um todo, ela é ampla, ela traz aí, no nosso caso aqui especial, essa oportunidade de levar esse conhecimento até você. Para quem está também participando da feira e que vai nos acompanhar ao longo deste ano de 2022 para 2023, bom, tem muita coisa, eu nem vou falar muito porque eu já estou ansioso pelo próximo conteúdo, viu, Robson? Tenho certeza, Cláudio. Então, que venha a próxima atração de hoje, lembrando que a gente vai avançando, a gente vai caminhando e vai descobrindo quantas coisas importantes a gente precisava trazer para as pessoas, né, Cláudio? Depois de 3 anos afastados, mas isso também ficou no passado, que diga-se a verdade que isso ficou no passado. Principalmente ficou no passado porque a gente tem que considerar que a cada ano nós mandamos 8 horas de conteúdo. Se nós estamos numa maratona de 24 horas aqui, nós estamos recuperando 3 anos afastados. Então, sucesso total. Isso aí, vamos em frente, que eu estou maluco aqui para escutar, para acompanhar mais uma apresentação. Tamo junto, vamos em frente.